Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Mental. Hoje trataremos de um assunto que é bastante questionado, né? As pessoas, o público leigo, nos perguntam muito, né, nós da saúde mental, sobre o que é o transtorno de personalidade antissocial. Na verdade, o termo usado popularmente, né, é o psicopata, né? Afinal, o que é o psicopata? Muitas vezes a gente vê, né, em alguns filmes, em novelas, a presença de um psicopata, e aí não se entende muito bem do que é que nós estamos falando, né, do que se trata realmente isso. Então, só para esclarecer, o termo psicopatia não existe mais. Hoje ele é cunhado, né, como transtorno de personalidade antissocial. E eu vou trazer alguns aspectos importantes para que vocês entendam, né, o que é, afinal, esse transtorno. Então, nós vamos ter, né, que uma pessoa, para ser diagnosticada como uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, ela vai vivendo atos antissociais continuamente durante a vida dela. Isso significa que socialmente é aquela pessoa que tem uma inadequação no comportamento. Socialmente, por que a gente usa esse termo, né? Porque quando nós estamos no meio social, pressupõe-se relações, né, com outras pessoas, que a gente tem um relacionamento, que a gente tem uma percepção do outro. E uma característica muito importante de uma pessoa que tem esse transtorno é que ela não reconhece muito bem o outro. Então, quando a gente fala de uma inabilidade para seguir as regras sociais, nós estamos dizendo que são pessoas que elas não têm condições de regras mínimas, por exemplo, como as leis do trânsito. Então, não se respeita a velocidade, não se respeita farol e não se importa muito com as consequências, por exemplo, como as multas, né? Uma pessoa que vive mais de um jeito inconsequente. E principalmente em relação às outras pessoas. Então ela não quer saber, né? Ela não está muito preocupada se isso vai causar algum impacto na vida do outro, se ela pode prejudicar alguém. Uma pessoa com essa personalidade, ela não tem muita preocupação em relação ao outro. Anormalidades mentais não estão presentes. Então, neste transtorno, nós não conseguimos considerar, por exemplo, que existe um período de delírio, de alucinação, como nós vemos em outros transtornos. Então, a pessoa ela está completamente consciente e age a partir dessa consciência com toda essa inadequação. O início vem lá na adolescência, seguindo até a idade adulta de forma crônica. Então, para a gente pensar aqui que não é uma situação circunstancial. A pessoa ela vai vivenciando isso, vai tendo problemas ao longo da vida, não vai conseguindo ser de outro jeito e principalmente vai causando problemas às pessoas aos arredores dela, né? Geralmente a pessoa não sofre muito, quem sofre é quem está do lado. Atinge mais homens do que mulheres, aí por uma questão até de genética, tá? Tem essa dificuldade na percepção do outro, como eu já comentei anteriormente, propensão para enganar os outros. Então, se a pessoa não está preocupada sobre o que o outro vai sentir, obviamente vai ter aí algumas situações onde vai ter, né, uma enganação e tal. Tem uma impulsividade em relação ao futuro, né? Principalmente quando a pessoa não pensa nas consequências dos atos dela. Ela vai simplesmente vivendo sem construir grandes coisas, sem pensar em projetos, em coisas que ela pode almejar para o futuro. Isso não significa que eles não sejam ambiciosos, muitas vezes o são, porém não existe planejamento para se alcançar aquilo que eles ambicionam, né? Então essa é a grande dificuldade aí. Tem uma agressividade intensa, principalmente quando as coisas não saem da forma como eles desejam ou planejaram. Então, as pessoas acabam sendo muito vítimas dessas pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Às vezes, nãos, né? Por exemplo, né? Uma situação, às vezes, bastante corriqueira. O não respeito a uma fila, né? Num banco, por exemplo. E aí, quando alguém vai tirar alguma satisfação, olha, você furou a fila, essa pessoa geralmente age com bastante agressividade, não reconhecendo mesmo, né, que todo mundo ali tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Essa pessoa não reconhece isso, né? Ela sempre vai querer ser a mais esperta, agir de uma forma mais espertalhona.
negligência pela própria segurança ou pela segurança dos outros. Então, ela, como eu disse, ela vai levando a vida de um jeito mais inconsequente, então, claro que ela não está se cuidando, né? E aí, até em relação aos hábitos, né? Geralmente são pessoas que fazem uso nocivo de bebida alcoólica, às vezes pode fazer uso de outras drogas, né? E não presta muita atenção nas consequências em relação a isso. São inteligentes e têm grande poder de persuasão, então eles acabam convencendo muito as pessoas do ponto de vista deles e acabam obtendo ganhos importantes em relação a isso, né? Seduzem mesmo os outros para conseguir o que eles desejam. Aparentemente existe uma irresponsabilidade profissional, né, justamente por esse não reconhecimento do outro e nem de consequências, então pode até iniciar um trabalho porque eles são inteligentes, conseguem trabalhos, porém não mantém esse trabalho justamente por conta desse comportamento irresponsável. Tem uma falta de remorso quando eles causam algo negativo a alguém, não se preocupam se aquela pessoa está chorando, se está triste, se magoou, não tem. Manifestação diferenciada das emoções justamente por isso, né? A pessoa não consegue muito bem reconhecer que está causando sofrimento no outro, né? As emoções, elas são manifestadas de uma forma diferenciada. Dificuldade para aprender com a experiência. Então, acabou de acontecer uma situação onde essa pessoa, né, teve uma consequência negativa, né, de algum ato dela. Infelizmente, a punição não serve como um aprendizado para uma pessoa com uma personalidade antissocial, né? Ele vai tocando a vida, vai errando e vai lidando com isso de um jeito um tanto torto, né, pois por não reconhecer realmente que ele pode fazer diferente. Sente prazer quando consegue enganar ou agredir alguém, né, o que é bastante preocupante aí, porque tem todo esse ganho, né, quando conseguem fazer algo errado. E o diagnóstico ele só pode ser fechado após os 18 anos. Então, mesmo a gente tendo dito que os sintomas começam a aparecer lá nos 15 anos, para fechar diagnóstico pensando em transtorno de personalidade antissocial, nós temos que aguardar o início da vida adulta. Isso porque uma criança com um transtorno de conduta, que é o que pode se aproximar ao transtorno de personalidade antissocial, essa criança está em formação. Então, se ela for, por exemplo, trabalhada numa psicoterapia ou com algum tipo de farmacologia, essa criança tem uma tendência positiva a sair desse quadro. Então, nós não podemos chamar de personalidade antissocial. Quando a gente bate o martelo neste diagnóstico, nós realmente estamos falando de uma coisa mais séria, uma coisa mais crônica e que pode, essa sintomatologia, acompanhar esse sujeito ao longo de toda a vida dele. Justamente porque essa pessoa ela não reconhece que ela é tão inadequada assim. Ela pode se perceber diferente, mas ela gosta dessa diferença, né? Uma pessoa que sente prazer com os comportamentos negativos que tem, né? Então, ela não causa sofrimento, ela não pensa em mudar, né? Então, é importante a gente pensar nisso, tá? Pensando aí em consequências, né, para a vida dessa pessoa, nós temos que ela vai viver sempre relacionamentos bastante conflituosos, né, muito instáveis, não vai conseguir manter os relacionamentos, as relações familiares são extremamente perturbadas ao ponto, às vezes, dos familiares realmente abandonarem, não conseguirem dar conta dessas pessoas, e tem aí essa vida com instabilidade sem grandes construções, né, uma pessoa que vai olhar, né, quando chegar no final da vida, vai perceber que não construiu nada. Mas, ao mesmo tempo, como nós falamos, é uma pessoa mais impulsiva. Então, esse tipo de reflexão que pode gerar alguma angústia às pessoas normais, né, essa pessoa realmente não vai vivenciar, certo? Bom, gente, o que eu desejava conversar com vocês hoje era isso, passar um pouquinho para vocês, um pouquinho desses comportamentos, né, do antissocial, da pessoa com personalidade antissocial. Gostaria de convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube para vocês terem acesso a vídeos importantes sobre temas como estes, tá? Acompanhem-nos no Facebook também, onde você sempre vai ter notícias da equipe da Vida Mental, o que nós estamos fazendo, quais os eventos que estamos participando. No Instagram nós temos um enfoque diferenciado, focado para o Ame Emagrecer, que é um projeto realizado pela psicóloga Ana Carolina Schmidt de Oliveira e o Dr. Eudilovo Ribeiro, que também é nutrólogo, né, além de psiquiatra, e eles fazem um trabalho muito legal aí para as pessoas que querem aprender a reeducar a alimentação, a emagrecer com saúde, sem remédios, tá?
Na Essentials vocês vão encontrar aulas mais robustas, mais compridas, vamos dizer assim, com conteúdo mais aprofundado, mas também voltado para a saúde mental. E, por favor, nos procure aí na internet, a partir do site Vida Mental. Nós temos alguns blogs também, então é fácil vocês manterem contato com a gente. Aguardamos os comentários de vocês, curtam tudo o que vocês acharem interessante, nos dê um feedback aí para continuarmos aí na realização dos nossos trabalhos, ok? Muito obrigada pela atenção.